Eram 6 da manhã. Você ainda estava na cama quando ouviu o barulho característico. Esse barulho gutural, abafado, que ele faz só quando está trazendo algo especial. Você acendeu a luz. E lá estava ele, orgulhoso, cauda levantada, olhando direto para você, com uma lagartixa morta na boca. E enquanto você gritava, ele depositou o presente aos seus pés. E ficou te olhando, esperando, como se tivesse feito a maior coisa do mundo. E a verdade é que, para ele, fez. Esse é o ponto de partida de tudo que você vai entender hoje, e que vai ficar com você por muito tempo depois que esse vídeo acabar. Hoje vamos te mostrar o que realmente acontece na cabeça do seu gato quando ele faz isso. Porque ele escolhe você. Porque isso é importante. E o que a ciência descobriu sobre esse comportamento que vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu gato. Mas fica até o final, porque tem uma parte dessa história que ninguém conta, e é a mais bonita de todas. Desconstrução. O que você acha que é e o que realmente é. A maioria das pessoas interpreta o presente do gato de uma de duas formas. Ou acha que ele está sendo sádico, ou acha que é uma questão de instinto, algo automático, sem significado. As duas interpretações estão erradas. E a prova disso vem de um lugar inesperado, de como os filhotes aprendem a caçar. Na natureza, a mãe gata não nasce ensinando. Ela aprende com o tempo que o filhote precisa de treino, não de resultado. Então ela começa trazendo presas já mortas. Depois, traz presas vivas mas capturadas. Depois, deixa o filhote tentar sozinho enquanto ela observa. É um processo estruturado e progressivo. E quando seu gato traz algo para você, morto, meio vivo, ou até um brinquedo, ele está operando exatamente nessa lógica. Você não é o dono. Você não é o chefe. Você é o filhote dele. E ele está te ensinando a sobreviver. O que torna isso ainda mais impressionante é que ele está fazendo isso por iniciativa própria. Sem nenhuma recompensa, sem nenhum reforço externo. Só porque, na lógica dele, é o que se faz por quem você ama. Se você chegou até aqui é porque o seu gato importa para você. E você quer entender o que ele tenta te dizer. Mesmo quando essa comunicação vem com patas sujas e surpresas no tapete. Aproveite e já se inscreva no canal, pois cada vídeo aqui é exatamente isso. A linguagem que o seu gato já usa com você, traduzida para você entender. Agora, a parte que vai realmente surpreender você. 2. A ciência por trás do presente. Pesquisadores de comportamento felino da Universidade de Exeter mapearam os padrões de caça doméstica de gatos durante anos. E encontraram algo que não esperavam. Gatos domésticos caçam muito mais do que precisam para se alimentar. Eles capturam, matam e frequentemente não comem. A questão era, por que gastar energia com algo que não virou comida? A resposta está no que os etologistas chamam de comportamento de provisão. O mesmo instinto que faz a mãe gata trazer presas para os filhotes. Só que no ambiente doméstico, algo acontece com esse instinto. Ele se redireciona para você, porque você é parte do grupo dele, da família dele, do clã. E na lógica do gato, membros do clã que não caçam precisam de suporte. Você passa o dia inteiro longe. Volta sem cheiro de presa. Não traz comida do mundo externo. Conclusão natural, do ponto de vista dele, você não está conseguindo caçar. E ele está resolvendo isso por você. Isso não é instinto cego. É cuidado ativo. E entenda o que isso implica. O seu gato olha para você todo dia e toma uma decisão ativa de te proteger. Não porque foi treinado para isso. Não porque ganha algo em troca. Mas porque, dentro da hierarquia emocional dele, você está num lugar que precisa ser cuidado. 3. Porque ele escolhe você, e não outra pessoa. Aqui está algo que a maioria dos tutores não sabe perguntar. Se é instinto, por que ele não traz o presente para qualquer pessoa da casa? Porque é sempre você. Etologistas identificaram que gatos direcionam os presentes de caça para o membro do grupo com quem tem o vínculo mais forte, o que eles consideram o seu humano principal. Não é o que dá mais comida. Não é o mais alto ou o mais presente. É aquele com quem a confiança foi construída de forma mais profunda. Lembra do que falamos no vídeo 1? Sobre como o gato faz uma avaliação silenciosa antes de escolher alguém? O presente é uma consequência dessa escolha. Ele não traria algo tão valioso porque no universo dele, caça é o bem mais precioso, para alguém de quem ele não tem certeza. Ele traz para você porque, na avaliação dele, você é o mais importante. E isso é muito. Pensa nisso por um segundo. Em algum momento da convivência de vocês, sem que você percebesse, houve uma virada.
Um instante em que ele decidiu que você merecia o melhor que ele tinha. E desde então, toda lagartixa, todo ratinho, toda meia suja é o reflexo disso. 4. O que fazer quando ele traz o presente? Então agora a pergunta inevitável: o que você faz nesse momento? Porque a resposta errada pode custar algo. O instinto humano é gritar, recuar, fazer escândalo, empurrar o presente de volta. Na linguagem do gato, você acabou de rejeitar a maior oferta que ele sabia fazer. Não é drama. Ele não vai se ofender como uma pessoa, mas ele registra, e tende a parar de trazer. E perder isso, essa expressão de vínculo, é uma perda real. O que fazer então? Primeiro, respira. Segundo, tom de voz calmo. Fala o nome dele. Reconhece o que ele fez, com leveza, mas com presença. Terceiro, deixa ele se afastar antes de você lidar com a presa. E nunca, em hipótese alguma, repreenda ele por isso. Você pode não querer a lagartixa no tapete, mas você quer que ele continue te vendo como a pessoa mais importante do mundo dele. Então reage como alguém que recebeu um presente, mesmo que seja o mais bizarro que você já ganhou. A reação que você dá agora está sendo arquivada. Gatos têm memória associativa muito mais sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. E o que ele aprende sobre como você responde aos momentos de oferta vai moldar o comportamento dele com você pelos próximos anos. 5. Quando o presente é um brinquedo. E o que isso significa? Agora, uma variação que vale muito entender. Nem todo gato caça, especialmente os que vivem exclusivamente em apartamento. Mas muitos tutores descrevem o mesmo comportamento, só que com brinquedos. Ele pega o ratinho de pelúcia e emite aquele som gutural, desfila pela casa e deposita o brinquedo aos seus pés. Isso não é brincadeira. É a mesma lógica, adaptada para a realidade dele. Na ausência de presas reais, o brinquedo se torna o substituto simbólico. E o comportamento de provisão se mantém intacto. Pesquisadores chamam isso de caça em lacuna, quando o instinto se adapta ao ambiente disponível sem perder sua função relacional. O gato não sabe que o ratinho de pelúcia não é comida de verdade. Ele sabe que é o melhor que ele tem. E ele está te dando. Isso também explica por que alguns gatos fazem esse ritual de madrugada. Quando o ambiente está quieto, o instinto de caça fica mais ativo e a necessidade de compartilhar com o clã aparece com mais força. Aquele barulho às 3 da manhã? É ele trabalhando para você. Pergunta para você nos comentários: o seu gato faz isso? Com brinquedo, com meia, com qualquer coisa? Conta aqui, porque o que as pessoas descrevem é sempre surpreendente. 6. O gato que nunca trouxe nada. E para quem está assistindo pensando, mas o meu gato nunca me trouxe nada, calma. Nem todo gato expressa vínculo da mesma forma. Alguns não caçam e não desenvolvem o comportamento de provisão de forma ativa. Isso não significa que o vínculo é menor. Significa que a linguagem é diferente. O gato que nunca trouxe um presente pode ser o mesmo que sempre escolhe o seu colo, que dorme encostado em você à noite, que te segue de cômodo em cômodo sem motivo aparente. Essas também são formas de dizer: você é minha família. Só que sem lagartixa. A linguagem muda. A intenção é a mesma. E quanto mais você aprende a ler os sinais específicos do seu gato, e não os sinais que você esperava que ele desse, mais você percebe o quanto ele já te disse, em silêncio, o tempo todo. 7. A inversão. O que acontece quando você também oferece? Aqui está a parte que quase ninguém fala, e é onde fica mais bonito. Existe um comportamento documentado em gatos domésticos chamado de troca de provisão. Quando o tutor, de forma consistente, oferece algo ao gato antes da interação, o gato começa a reciprocar. Não imediatamente. Não sempre. Mas o padrão emerge. Pesquisadores da Universidade de Viena observaram que gatos ajustam seus comportamentos de oferta com base no que recebem de volta. Se você oferece atenção, presença e tempo, na forma que ele entende, ele aumenta a frequência de comportamentos de vínculo, inclusive os presentes. Em outras palavras, é uma relação de verdade, com troca, com responsividade, com história acumulada. Não é um animal que você alimenta. É alguém com quem você construiu algo e que está construindo de volta. E o mais bonito de tudo isso é que essa troca não precisa de palavras, de gestos dramáticos, de grandes demonstrações. Ela acontece nos segundos que você para, nos olhares que você retribui, na presença que você oferece antes de pedir qualquer coisa.
É a forma mais silenciosa de relacionamento que existe, e talvez a mais honesta. 8. O hábito prescrito. Então, o que mudar a partir de hoje? Uma coisa pequena, mas que transforma o que acontece entre vocês. Toda vez que o seu gato te trouxer algo, seja uma presa, um brinquedo ou qualquer objeto, para tudo, olha para ele. Fala o nome. Usa o tom que você usa quando não tem mais ninguém. 2, 3 segundos. Nada mais. Você não precisa abraçar a lagartixa. Você precisa reconhecer o ato. Porque para ele, a diferença entre você ignorar e você reconhecer é enorme. É a diferença entre um presente que chegou e foi aceito, e um que foi ignorado. Faça isso por uma semana. E observe se ele se aproxima mais depois das interações. Você vai entender o que ele está fazendo em tempo real. Se quiser ir além, na próxima vez que ele estiver acordado e tranquilo, leva algo para ele, um petisco, um brinquedo, qualquer coisa pequena. Deposita perto dele, sem forçar o contato e recue. Observe o que ele faz. Porque na linguagem da troca de provisão, você acabou de iniciar uma conversa. E ele vai responder. Conclusão. Voltando àquela manhã. A lagartixa no tapete, o gato te olhando, orgulhoso. Você ainda não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas ele sabia. Ele acordou antes de você, saiu, caçou, voltou. E foi direto até o lugar onde você estava dormindo. Não para mostrar o que ele conseguiu, para te dar o que ele conseguiu. Na linguagem dele, a única que ele tem, isso significa: eu cuido de você. Você é minha família. E eu quero que você sobreviva. Difícil imaginar que uma lagartixa pudesse dizer tanto. Mas agora você sabe. E da próxima vez que ele aparecer com aquele olhar orgulhoso, você vai entender o que ele está dizendo. O gato que traz presentes não é estranho, não é sádico, não é inconveniente. Ele é alguém que encontrou, no repertório inteiro da sua espécie, a forma mais alta de cuidado que conhece, e escolheu direcionar isso para você. Tudo que esse vídeo mostrou pode ser resumido em uma ideia. O seu gato não te trata como dono, ele te trata como família. E família, no universo felino, cuida, protege e oferece o melhor que tem. Mesmo que seja uma lagartixa às 6 da manhã, guarda essa ideia. Porque ela muda a forma como você vai olhar para ele amanhã de manhã, e em todas as manhãs depois disso. Não como um animal com comportamentos estranhos. Como alguém que já decidiu, há muito tempo, que você vale o melhor que ele tem. No próximo vídeo, eu vou te mostrar algo que a maioria dos tutores nunca parou para pensar. Que o comportamento do seu gato não é aleatório, ele tem raiz na genética, no histórico de criação, na função original da raça. O siamês que late, o Maine Coon que segue você como um cachorro, o persa que parece viver no mundo próprio. Esses não são temperamentos difíceis. São linguagens diferentes. E quando você aprende a língua certa, tudo muda. Inscreve para não perder. Porque esse vídeo vai ser o mais prático que você já assistiu sobre comportamento felino. Até lá!